As pessoas hoje estão brincando com as coisas santas de Deus. Eu já gravei um vídeo desse aqui no meu canal, estou gravando mais esse aqui, mas o que eu vou abordar aqui é algo diferente do que eu abordei lá. Muitos cristãos estão vivendo de maneira pior do que alguns ímpios, alguns descrentes, alguns que ainda não serviram a Jesus, aqueles que vivem ainda no mundo, que ainda não aceitaram a Jesus. Estão vivendo de maneira pior, escandalosamente, nos púlpitos sagrados do Senhor. Se o púlpito é sagrado, e ali naquele púlpito é para ser reverenciado a santa palavra de Deus, e quem subir ali tem que estar com a vida em santidade com Deus, é para ser feito dessa forma, mas não está assim. Nos púlpitos da igreja hoje, sobe qualquer pessoa, independente dele estar com a vida espiritual bem com Deus e independente de não estar. Porque hoje em dia o ser humano está olhando mais para a quantidade de pessoas e também para a posição, sabe? Hoje em dia a briga, a confusão nos templos, nas igrejas, é por conta de posição, é por conta de cargo, é quem dizima, quem não dizima não tem valor, é por conta de veste, pessoas que andam bem vestido, têm um bom emprego, um bom trabalho. Não importa se ele vive em adultério, não importa se ela vive cheia de adornos, maquiagens, anda de qualquer jeito, anda na rua, na igreja tá de um jeito, lá fora é de outro jeito. A vida espiritual é uma vida que a pessoa vê que é uma vida mal falada, é uma pessoa que vive de qualquer jeito, em pecado, anda de qualquer jeito, veste qualquer roupa, anda de qualquer jeito se mostrando, depois tá lá cantando, tá regendo o vocal, tá no círculo de oração, tá lá no púlpito e entra, vai lá com cordão, com brinco, unha postiça, de todo jeito. Tá uma bagunça, tá um escândalo total. Hoje em dia os ímpios, as pessoas que não são crentes já não querem mais nem ir para a igreja por conta desses maus testemunhos que tá geral. Hoje em dia a coisa mais difícil ganhar uma alma para Jesus, porque as pessoas que estão dentro da igreja são mau testemunho, é uma fofoca, é um disse-me-disse. É irmão brigando com irmão, é irmã com raiva da outra irmã, é irmão mal com outro irmão, e é uma irmã tal, uma bagunça terrível. E esses não estão atentando que Jesus está perto de vir, Jesus está voltando. Nós estamos vendo acontecimentos que nós nunca vimos. Eu estou com 50 anos hoje, eu nunca vi acontecer aqui na minha cidade de São Luís do Maranhão, o que eu vi poucos dias atrás, o que eu presenciei através de um vídeo, né? Aquele tornado, eu já tinha visto em outros países, porque é bíblico, a Bíblia diz que isto vai acontecer quando já estiver por final dos tempos. Mas tem tanta gente brincando de ser crente, usando o púlpito, pregando em pecado e não se arrepende. O pior é que não se arrepende. Você está vivendo pior do que um ímpio. Você está vivendo pior do que um pecador que está lá fora. Porque aquele que está vivendo lá fora como pecador, ele ainda não confessou a Jesus como Salvador, ele não está usando o púlpito para pregar o Evangelho. E você que conhece a palavra, você que está vendo este vídeo aqui, que anda desse jeito, em fornicação, linguaruda, fofoqueiro, fofoqueira, viu? Não tem amor pelo próximo, não tá nem aí para a vida de ninguém, só sabe fazer confusão dentro da igreja, viu? Sobe no púlpito de todo jeito, é de calça, é de leg, é de batom, é de brinco, é de cordão, e você acha que assim você não está em pecado? Você está muito enganado, você está vivendo pior do que um ímpio. E vai chegar a hora que você vai prestar conta, vai chegar a hora que você vai ver o que vai acontecer, porque você está perdendo tempo. Você é o joio no meio do trigo.
Porque quando a pessoa erra e se arrepende, ele alcança a misericórdia. Quando a pessoa erra e não se arrepende, não confessa e não deixa suas práticas e continua se escondendo atrás da palavra do evangelho, você se esconde de alguns, tá? Mas de Deus você não se esconde. E sua hora vai chegar que você vai prestar conta. E o preço que você vai pagar é alto por conta disso. Você está sendo impedimento para a salvação de almas para Jesus. Se você não quer, deixa espaço para outro. Se você quer viver numa vida carnal, se jogue na vida carnal lá no mundo. Não é isso que eu quero e não é isso que Jesus quer para a tua vida. Mas é você que está querendo. É uma escolha sua. Mas não viva, não seja uma pedra de tropeço no meio da igreja, no meio do templo, dentro do templo sagrado do Senhor, aonde a gente vai para adorar a Deus. E olha que eu vou te dizer que é um número grande de pessoas que vivem desse jeito. É muita gente, é muito. É por isso que a palavra de Deus diz: são muitos chamados e poucos são os escolhidos, né? Está desse jeito. Hoje em dia é uns se importando só com dinheiro, só com oferta, só com dízimo, não se importa com as vidas das pessoas. Aí não chama, irmã, você tem que andar desse jeito, irmã, você tem que se comportar desse jeito, você não pode estar aqui na frente de um cargo dessa forma, irmão, você não pode estar em pecado aqui. Às vezes até sabe do pecado do irmão, o pastor, sabe, o diácono sabe, o obreiro sabe, mas não chama, não disciplina, não orienta, não ensina como aquela pessoa tem que andar. Sabe por quê? Porque ele também vive até pior. A vida até pior. Então, eu jamais vou compactuar com o erro sem eu estiver no erro. Se eu estou vivendo direitinho, eu jamais vou compactuar com o erro. Não, Senhor. Então, olha que diz aqui a palavra de Deus. Quando aqui em João capítulo 14, versículo 3 diz assim: quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejas também. Mas são aqueles que vão estar com Cristo. E Deus foi preparar lugar para aqueles que vivem com temor, com obediência. O que a gente vê de pessoas de duas máscaras dentro da igreja não é pouca. Na frente é uma coisa, por trás é outra. A gente já não sabe mais quem é quem, né? Então este lugar que Jesus foi preparar para a gente estar com Ele, é para essas pessoas que de fato, de verdade, vivem um evangelho verdadeiro diante de Deus. Não um evangelho de fachada, de aparência, de mentira, de vergonha. Não, esses não vão ver a glória de Deus. Então aqui, ó, no versículo também, em Tessalonicenses, capítulo 14, 16, diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Louvado seja Deus. Porque se a pessoa anda direitinho com Deus, ele morre em Cristo Jesus, ele vai para o céu de glória. Mas aquele que morre nos seus deleites de pecado, da carnalidade, ele não vai ter salvação. Não vai ter de jeito nenhum. Então, Jesus, ele está para vir. Jesus, ele está às portas. E tem gente aí brincando de ser crente dentro da igreja. Brincando de ser crente, cristão, dizendo que é cristão e na hora não é, só aparência. Você olha para ele e você vê que ele não tem nada de Deus na vida. E aqui em Mateus capítulo 24, versículo 14, diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor, né? Vigiai. A gente tem que vigiar. Quem quer ir para o céu de glória, não se corrompa. Não vá por esse caminho que você está vendo muitos aí dentro da igreja vivendo dessa forma. E você que ainda não aceitou Jesus, não deixe de ir para a igreja por conta desses maus testemunhos de muitos lá dentro. Não. A salvação é individual. Você vai atrás da sua salvação, corra atrás daquilo que você quer. É sua salvação que está em jogo.
Se você for olhar para um, para dois que está ali dentro dessa forma, você não vai seguir a Jesus e fazer aquilo que você deve fazer, que é a sua parte, né? Faça a sua parte. Não seja assim como eles, seja diferente. Aceite a Jesus e vá fazer a vontade de Deus, de conformidade está escrito na palavra do Senhor, como Ele te ensina, né? Esses maus exemplos a gente vai deixando para lá, né? A gente vai deixando para lá e a gente não vai viver como eles vivem. A gente vai procurar viver de maneira diferente, certo? Não se corrompa por conta disso, não deixe de buscar Jesus por conta disso e nem de aceitar a Jesus como seu Salvador por conta desses maus testemunhos, tá bom? Um beijo a todos e até o próximo vídeo, se assim Deus quiser.